Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Boa quarta-feira para todos. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Neste dia abençoado por Deus, com chuva ou com sol, mas é abençoado por Deus. Então vamos vivê-lo, nos entregar nas mãos do Senhor. Vamos entregar a nossa vida, a nossa alma, as nossas preocupações, fazendo a nossa parte, mas vamos nos entregar nas mãos de Deus, né? Nas mãos daquele que tudo pode. Então, vamos procurar uma posição agradável, vamos acalmar o nosso coração, relaxar o nosso corpo físico, inspirar e respirar profundamente, visualizando a imagem do Cristo, de Nossa Mãe Santíssima, pedindo a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que se faz presente, que nos dê sabedoria para que a gente possa compreender, refletir sobre a mensagem do Evangelho de hoje e todas as mensagens edificantes. A primeira mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é a de número 201. Ela diz o seguinte, desculpa. Reaja e acredite numa solução, caso os problemas queiram levar você ao desespero. Extraia de dentro de si a força que tudo vence. Quanto maior a confiança na força, na capacidade, inteligência que ela é, maior o poder de realização obtido e menos pressão por parte dos problemas. Busque o lado bom das pessoas e situações. Não acuse, ame. Ponha sentimento e energia em tudo. Confie nas melhorias que hão de vir, nas forças da vida a seu favor, no valor da amizade, da espera, da paz, e será bem-sucedido. Todo problema se dobra diante de quem é forte. E é isso, meus amigos. Quantos de nós estão passando por muitos problemas neste momento e que estão levando ao desespero? Vamos ser fortes, vamos confiar em Deus, em nós mesmos, porque aí tudo passa. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 13, que sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. O item é o 5º, o óbolo da viúva. Jesus sentou-se em frente ao gasofilácio para observar de que modo o povo colocaria ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Veio então uma pobre viúva que depositou apenas 2 pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: em verdade, eu digo a vocês, que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que antes depositaram suas dádivas no gasofilácio. Enquanto todos os outros deram do que sobrava de sua abundância, a viúva deu do que lhe fazia falta.
deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Essa passagem está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. E também está em Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco sobre essa passagem de hoje, deste tema tão especial que nos faz refletir. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz sua mão direita. É o nosso tema principal. Então, para que possamos entender essa passagem de Marcos e de Lucas, vamos entender primeiro o que significa essas duas palavras usadas por Jesus: óbolo e gasofilácio. O óbolo significa esmolas. E gasofilácio era o nome dado a uma caixa de esmolas que ficava na entrada dos templos, lá na época de Jesus. E que hoje muitos templos, igrejas, colocam dentro, ali, no meio do altar, vamos dizer. Isso é o gasofilácio. Então, dar esmolas significa praticar a caridade, não é isso? Todos que dão a esmola estão praticando a caridade. E nessa passagem, Jesus, ele explica em poucas palavras como foi que a viúva fez quando praticou a sua caridade. Mas vamos voltar um pouquinho lá, em uma outra passagem aqui do Evangelho, onde a irmã Rosália, o espírito da irmã Rosália, ela nos ensinou que existem 2 tipos de caridade. Então, nós precisamos aprender isso. Existem 2 tipos de caridade. A caridade material, que é essa que Jesus observou que os ricos colocavam lá no gasofilácio, as moedas deles, que eles colocavam aquilo que sobrava deles. E ela também falou que existe a caridade moral, que é a verdadeira caridade, que é a caridade espiritual. E essa caridade moral, Jesus deu um bom exemplo. É aquela, que a viúva depositou também lá no gasofilácio. Jesus, ele mostra nessa passagem que as 2 caridades são importantes. Mas aquela que é feita de coração, de esforço e de renúncias, ela vai além do auxílio material. Por quê? Porque ela envolve os nossos sentimentos mais íntimos. Ela toca a nossa alma. E qual é essa caridade? A caridade moral, a que a viúva fez. E que os espíritos dizem que é a caridade mais difícil de ser praticada. Por quê? Porque caridade é fazer o bem sem olhar a quem. É pensar no outro antes de si mesmo. É não esperar recompensas. E existem muitas pessoas que fazem as coisas esperando uma recompensa. Então, meus amigos, independente de qual condição nós estejamos passando, vamos continuar praticando a caridade. Seja a caridade material, doando bens materiais, dinheiro, entregando sopa, visitando asilos. Isso é a caridade material. Como também
vamos também praticar a caridade espiritual, que essa daí todos podem fazer. Porque muitos dizem assim: eu não posso praticar a caridade porque eu não tenho dinheiro. O que eu ganho é muito pouco. Eu tenho uma família grande. Se eu tirar da minha família, vai ficar faltando. Por isso que eu não posso. Eu não tenho tempo de ir lá visitar um velhinho no asilo. Eu não posso ir no hospital, ficar com determinada pessoa, porque eu trabalho, porque eu tenho que estar em casa. Então, essa caridade material, sempre, às vezes, nós temos uma desculpa para dar. Mas a caridade moral, não. A caridade moral, ela começa conosco. Ela começa na nossa transformação íntima. Nós podemos exercitar a caridade moral exercendo a tolerância para com o outro, a paciência, orando por aqueles que precisam. Não precisa ir lá no hospital, ora em casa. Orando pelos nossos inimigos. Aprendendo a perdoar. E também aprendendo a nos perdoar. Por quê? Porque muitos guardam o sentimento de culpa dentro de si. E isto é ruim. Então, nos perdoar também é praticar a caridade moral. Então, vamos refletir, parar um pouquinho e refletir. Todos podem fazer a caridade. Não há desculpa para não fazer a caridade. Vamos pedir a Deus que essa passagem de hoje a gente possa compreender bastante, internalizá-la, viver os ensinamentos do Cristo. Porque não adianta apenas a gente ler a passagem do Evangelho. Nós precisamos ler ou ouvir, mas compreender, viver os ensinamentos do Cristo. Será que estamos vivendo isso? Será que estamos realmente fazendo a verdadeira caridade? São perguntas que cada um deve se fazer. Vamos pedir a Jesus que nos dê força, coragem, aumente a nossa fé, a nossa resignação e que podemos, para que possamos segui-lo, porque Ele é o nosso guia e modelo. Ele é o nosso mestre, governador celestial. Que Deus abençoe a cada um de nós. Abençoe aqueles que neste momento estão em dificuldade, precisando de ajuda, seja financeira, emocional. Aqueles que estão passando por dificuldades, que tenha sempre um irmão para fazer uma caridade. Que Jesus nos abençoe. A nossa reflexão final, ela diz o seguinte: não podemos afirmar como será o nosso dia de hoje, porque vai depender de nossas escolhas, ações, humor, desejos e tudo que nós seres humanos temos dentro de nós, do que cultivamos como fé, como comportamentos e ensinamentos. Mesmo assim, teremos diversos momentos de encontros e reencontros marcados pela vida, para fazer do nosso dia um aprendizado e uma história entre os participantes que estarão conosco. Mas cabe a cada um de nós a escolha pela gratidão,
e aproveitar as oportunidades da vivência. Será uma vida em um dia, que juntos com os demais dias formará nossa história completa nesta jornada. Do ar respirado, da companhia das plantas e flores, dos animais e das pessoas, tudo nos é oferecido para vivermos com muitas opções de alegria, prazer, tristeza ou dor. Mas a escolha e o entendimento sobre o que sentir e agir será nosso. Saibamos escolher a ver a vida com o melhor de nós. O amor sempre é o amor e nunca se perde. Ele é nosso. Muita paz e muita luz para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.